Bom dia, oitavo ano. Hoje nós iremos corrigir as páginas 89, 92 e 93. 89, né, o resumo do capítulo. Romance, né? É um texto, né, que narra vários episódios relacionados entre si. Geralmente apresentam um conflito principal e outros menores ao longo dos capítulos. Pode ser narrado em primeira ou terceira pessoa e apresenta vários personagens que desempenham difíceis papéis. O romance é um gênero mais extenso que o conto, a crônica ou a fábula e narra fatos fictícios que podem ou não ser inspirados em histórias reais. A resenha. A resenha, né, resenha crítica é um texto que visa divulgar o conteúdo de uma obra, livro, né, filmes, CDs, peças de teatro, shows e entre outros, de forma subjetiva, destacando informações importantes e emitindo uma avaliação crítica. Geralmente é vinculada em sites, jornais, revistas e catálogos. Algumas orações, né, na voz passiva podem apresentar o termo que indica o ser que pratica a ação expressa pelo verbo. E esse termo, né, recebe o nome de agente da passiva. Quando o sujeito ele pratica a ação verbal, ele recebe o nome de sujeito agente. Já o sujeito que recebe a ação expressa pelo verbo é denominado sujeito paciente, certo? Quando o sujeito pratica e recebe a ação, ao mesmo tempo é chamado de sujeito agente e paciente. E quando o sujeito de uma oração é agente, o verbo está na voz ativa. E quando o sujeito de uma oração é paciente, o verbo está na voz passiva. Na voz passiva, o foco da informação recai sobre o resultado da ação e não sobre o sujeito. Quando o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo, dizemos que o verbo está na voz reflexiva, né? Nessa voz, os pronomes oblíquos átonos, mi, ti, si, nos e vos acompanham os verbos. Então, essa foi a correção da página 89. Agora, vamos para a página 92. Lê as frases a seguir e assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas. O cachorro dormiu na casinha. B, o cachorro ficou atento aos ruídos. C, o cachorro dormiu na casinha atento aos ruídos. Vamos lá. Letra A, primeira opção. Em A, o verbo dormir não é de ligação e o predicado é verbal? Exatamente, é verdadeiro. Não é de ligação porque está, o cachorro dormiu na casa, né? A ação do cachorro, né? A segundo quadrinho. Em B, o verbo ficar é de ligação e atento desempenha a função de predicativo do sujeito, pois é uma característica do sujeito. Exatamente, ficou é o estado, né, do cachorro. E atento, né, desempenha a função do predicativo do sujeito. C. Em C, o verbo dormir é de ligação e o termo na casinha funciona como um predicativo do sujeito?
falso, né? O cachorro dormia a ação, né? E na casinha funciona como predicativo do sujeito, né? Então, aqui o verbo dormiu, né? Ele está como ação e não como de ligação, por isso que é falso. Em C, o predicado possui apenas um núcleo, que é o verbo significativo dormir. Então, é falso, né? Por quê? Porque o predicado, né, ele não possui apenas um núcleo, ele possui mais de um núcleo, né? Realmente, o verbo dormir é significativo, mas, né, está falso porque o predicado, né, não é apenas um predicado, né? Não é apenas um núcleo, né, do predicado. O predicado possui mais de um núcleo. E a última, ó. Em C, o predicado apresenta dois núcleos. O verbo significativo dormir e o predicativo atento. Assim, ele é predicado verbo nominal, verdadeiro. Viu? Por isso que a terceira e a quarta fica falso, né? Porque a última, né, diz aqui por que essas duas aqui ficam falsas. Agora, reescreva as alternativas falsas corrigindo. No caso, ó, em C, o verbo dormir é significativo, que aqui estava dizendo que ele era de ligação, né? E o termo na casinha, ele, né, não funciona aqui, ó, como predicativo sujeito, ele funciona como adjunto adverbial de lugar. E a última, e a quarta, né, ó, em C, o predicado possui dois núcleos e não apenas um. Dois núcleos, que são o verbo significativo dormir e o predicativo sujeito atento, né, que é o que fala aqui na última opção. E a 2 é para você unir as orações a seguir, de modo que o predicado se torne verbo nominal. Vamos lá. Ó, Lucas passou por mim. Lucas estava apressado. Aqui, viu, gente, é só uma sugestão, certo? Ó, para ficar verbo nominal, poderia ficar, né? Tem duas sugestões aqui. Podia ser Lucas passou por mim apressado. Ou poderia ser Lucas, apressado, passou por mim. Né? Se você colocou dessas duas formas ou de outra forma, mas que possui tanto o predicado verbo nominal, está correto também. Ou seja, tem que ter um núcleo verbal e um núcleo nominal. Na B, ó, também dá duas sugestões, né? Pode ser o juiz julgou o réu inocente ou o juiz julgou o inocente o réu, né? Tem essas duas sugestões, mas se você colocou de outra forma, mas com o predicado verbo nominal também está correto. Só precisa ter dois predicados, um verbal e um nominal. E na letra C, ó, poderia ser os convidados assistiram ao concerto emocionados ou os convidados emocionados assistiram ao concerto, ou pode ser também os convidados assistiram emocionados ao concerto, certo? Quem colocou dessas maneiras está correto, contanto também que estejam com dois predicados, um verbo e um nominal. A página 93. Lê a frase a seguir e assinale a alternativa correta. Ontem eu achei minha professora preocupada durante a aula. Não. Aqui, trata-se de uma oração com predicado verbal, cujo núcleo é o verbo de ligação achar. Não, já aqui já está errado. Por quê? Porque se é predicado verbal, o verbo ele não pode ser verbo de ligação, ele tem que ser verbo significativo, certo? Trata-se de uma oração com predicado nominal, cujo núcleo é o verbo de ligação achar.
Não, se fosse um predicado nominal, não pode ser verbo, certo? Mesmo que seja ligação, né? Tem que ser um nome, né? Tá dizendo nominal. Traço de oração com predicado verbo nominal, cujos núcleos são o verbo significativo achar e o predicado do objeto preocupado. Exatamente, tem dois núcleos. Tem o verbo significativo, né, do verbo achar, e preocupada, que é do nome, né, que está atribuído à professora. Então, é a última. E a questão 4, né, era para você ler o poema e responder as questãozinhas, né? Que informação do poema comprova que a festa era muito agradável a todos, né? Era o fato que, ó, se era muito agradável a todos, né? Porque tem uma parte, né, aqui que diz o quê? Que o fato de durar dia e noite, né? Se durava de noite é porque, né, a festa era muito agradável, né? Certo? Então, quando diz aqui, a festa acompanhava a noite e o dia, né? Então, o fato da festa ser muito agradável é o fato dela durar dia e noite, a noite e dia, né? E a B é nos últimos versos da segunda estrofe, o eu lírico diz que qualquer um que passava olhava sonhando. Para você, que sentido tem esses versos? Então, essa daqui, né, é uma resposta pessoal. É muito importante vocês responderem e dizerem a opinião de vocês e explicar por que vocês colocaram essa opinião, entendeu? E é importante também responder no caderno ou no post-it, certo? Para não ficar muito exprimido aqui e vocês não chegarem a perder, né, as respostas, tá bom? E quando terminarem de corrigir, comentem e coloquem o nome de vocês, certo? Para a tia colocar aqui o ok. Então, beijos e até mais.